Salve galera, aqui para mais um vídeo do canal. Eu acabei fazendo o vídeo, mas só que ele deu errado, então vou refazer, tá? Eu vou colocar do jeito que tava. Não, vou começar de uma hora diferente. Vamos lá. Idem. O idem ele consegue multiplicar infinitamente, mas só que tem o eco-eco, que é muito melhor, porque os clones acabam transferindo. Tem poder de escavação e tudo, mas só que ele, como um alien em si, ele é fraco. Por causa da fraqueza dos clones, então ele vai nos fracos. Gosto do Idem, tá? Mas só que ele vai nos fracos. Bala de cano consegue se transformar numa esfera, que é muito resistente, conseguindo resistir a lasers. Ainda ele tem uma boa força física, então por isso que ele vai nos fortes. Só selvagem, tem controle das plantas e consegue esticar seu corpo. Ele é um alien bem útil, é bem forte, então ele vai nos fortes. Desculpa. O chocante é um alien que não foi tão explorado assim, mas só que ele é um alien bem poderoso, porque ele tem o poder da eletricidade, voo, gritos sônicos e multiplicação. Mesmo que essas habilidades sejam também exploradas, ele vai nos poderosos. Por causa dessas todas as habilidades que eu falei, tá? Wolfer tem o grito sônico e a agilidade, então isso dá uma grande vantagem, então ele vai nos fortes. Iguana Ártica, o gelo, por causa dos seus feitos, ele vai nos fortes, porque ele conseguiu literalmente congelar o Vilgax e congelar lava. Ele conseguiu deixar a temperaturas geladas, então por esses fatores ele vai nos fortes. Frankenstrike é um alien é um alien elétrico, mesmo tendo vários. Ele é um alien forte, porque ele possui a força física dele misturada com a eletricidade e o magnetismo dele, então ele vai nos fortes por causa de todos esses fatores. Chama. O chama, ele vai nos fortes também porque o poder de fogo dele é muito grande. Consegue até mesmo criar discos de fogo. Ele tem a geocinese. Ou ele vai nos poderosos. Eu não sei, galerinha. Eu acho que ele vai nos poderosos por causa do seu controle de fogo e a sua geocinese. Bem, múmia. Fortes, é claro, porque ele conseguiu. Não foi exatamente bem múmia, mas só que foi o Benzal como bem múmia. Segurar o enormossauro. Não, 4 normossauros, desculpa. Isso também se aplica ao múmia original. Então, por esse simples fato, ele vai nos fortes. Megaódios. Ele não foi tão explorado assim, mas só que ele é um alien bem forte. Porque inclusive ele consegue explorar ar de gelo, fogo e eletricidade. A gente tem a visão 360. Então eles tornam ele alien bem forte, só que não foi tão bem usado assim. Glutão, poder de comer dele é simplesmente genial. E ele consegue literalmente engolir um sapiens celestial. Ele consegue também engolir o Sirius-Odor. E depois que ele come alguma coisa, ele consegue disparar em forma de aqueles coisa verde explosivo. Então, por essa vantagem, ele vai nos fortes. Gigante é simplesmente bem poderoso. Ele possui uma força física imensa. Conseguiu simplesmente destruir os drones do Gax no filme lá. A gente conseguiu uma velocidade mais rápida que a luz e ter o raio cósmico. Isso torna ele um alien muito apelão. Ele vai nos poderosos por causa da forma suprema, que é menos forte que ele. Então ele vai nos poderosos. Fogo fato. Fogo fato é tipo um pó selvagem e chama, então por isso ele vai nos poderosos, porque ele consegue lançar fogo. É claro que não tem tanto poder do fogo quanto chama, só que ele conseguiu regenerar depois do Gosma ter fatiado ele. Então, por causa da regeneração, o fogo e a fitocinese, ele é um alien bem poderoso. Eco, como eu disse, é melhor do que o Idem, porque os clones dele são independentes, ou seja, vão se ferir, o próprio Eco não vai se ferir. Então, por esse simples fato, isso torna um alien bem forte, também pelas ondas sônicas. Não sei se vai nos fortes ou nos poderosos. Ele vai nos fortes.
Normossauro, ele só tem a força dele, a agilidade dele. Por isso ele vai nos fortes. Mesmo que ele tenha fraqueza de cidade. Raia-Jato. A Raia-Jato é um nível muito a mais. Ele é um alien bem poderoso. Muita gente fala que isso aqui vai lançar laser. Só que não sei que só isso. Ele conseguiu cruzar metade. Ele conseguiu cruzar a galáxia só voando. Por causa dessa velocidade dele. E os poderes que ele já tem tornam um alien poderoso. Tem mais nos poderosos. Friagem. O Friagem. Ele é um alien. Deixa eu ver. Bem forte. Ele não vai nos poderosos. Porque mesmo que ele seja bem overpower, ele não vai nos poderosos. Por causa das suas fraquezas. Não, pensando bem, ele vai nos poderosos. Vai nos poderosos, vai. Ele vai nos poderosos. Por causa do poder de intangibilidade e a poder de gelo. Cromático. A gente acha que ele é um alien fraco que não serve pra nada, mas só que ele é um alien muito mais poderoso do que parece. Sendo que ele é um alien subestimado. Ele consegue fazer muito mais do que a Burst Raiders na energia. Ele consegue, tipo, cruzar metade do espaço só voando. Consegue fazer muito mais do que a gente imagina. Porque como disse Tetrax, o Cromático tem muito mais poder do que parece. E porque ele é uma cópia do Sujilite, né? Uma cópia genética do Sujilite. Então tudo que o Sujilite faz, o Cromático pode fazer. Porque o fato do Sujilite ser muito poderoso, então ele vai nos poderosos. Artrópode. O Artrópode é um alien que tem poder de eletricidade. Mas só que eu acho que não sei se ele vai nos poderosos ou fortes. Acho que ele vai nos... Ainda tô em dúvida. Ele pode ter poder de eletricidade. Quando criar campos elétricos e nossa eletricidade, a gente tem uma grande inteligência. Então não sei se ele vai nos fortes ou poderosos. Eu acho que ele vai nos fortes, por causa que ele também é arrogante, né? Isso é uma fraqueza que tira ele do posto de poderoso. Então ele vai nos fortes. Macaco-aranha. Ele vai nos fortes de qualquer jeito. Porque não é tão poderoso assim, só por sua agilidade e as teias. Além de grudar as paredes, então ele vai nos fortes. Porque ele não é tão forte desse jeito. Besta, ele... Olha que vai nos fortes também. Não é pra lá tão poderoso. Só que ele é um alien bem forte. Então ele vai nos fortes. Gosma é outro alien forte. Ele não é tão poderoso por causa da fraqueza do disco antigravidade. Que é realmente uma fraqueza ridícula. Mas só que ele é um alien forte, entendeu? Então ele vai nos fortes. Além disso, não tem como. Ele vai nos ultra poderosos. Porque ele tem onipotência. Ele também pode fazer o que quiser. Além disso, ele tem criado o universo. Então ele vai nos ultra poderosos. Literalmente ele passa todo mundo dessa lista. Estrela Polar. Ele é um alien. Vou colocar ele em cima na frente de todos. Ele é um alien bem poderoso por causa do poder de magnetismo dele. Pode ser usado como um ataque. Por isso ele vai nos fortes. Na frente de todos, é claro. Calma aí, vou arrumar aqui, galerinha. Amei. Rat é um alien forte também. Eu acho que não vai ter nenhum fraquinhos. O Rat é um alien bem forte. Ele conseguiu derrotar Yuma lá em um universo. Ele também é bem ágil e as garras dele também é bem afiada. Então isso torna um alien bem forte. Então Rat vai nos fortes. Nanomech, muita gente subestima ele, mas só que ele é um alien muito forte. Ele vai aqui.
Consegue poder elétrico muito grande, consegue diminuir infinitamente. Ele também consegue ficar invisível. Então por isso o Namek vai aqui. A gente tem uma grande adaptabilidade. Nem sei se isso fala. Ameaça aquática. Outro alien forte. Você consegue controlar jatos de água, além de conseguir criar tornados com ele ser bem resistente. Então ele vai nos fortes por causa disso. Anfíbio. Anfíbio é simplesmente muito... Deixa eu ver. Você coloca ali no forte ou no poderoso. Ele não há nem bem... vou colocar no forte na frente do Namek do Estrela Polar. Ele é bem poderoso porque consegue gerar energia. Poder lançar ela. Também consegue gerar ela debaixo d'água. Isso dá uma vantagem muito grande para os aliens elétricos que podem ser eletrificados por ela, como foi visto no episódio fundo. Ele conseguir esticar seu corpo e conseguir ler a mente de outros seres. Então isso dá uma vantagem muito grande pro anfíbio. Você tá meu pé, não? Não é? Armato. Armato é um alien forte. Vou colocar ele aqui. Pode enrolar e vai colocar a sua blusa. Vou guardar as coisas aqui. Tá. Calma aí, galera. Primeiro, depois você guarda. O Armato é um alien bem forte, tanto no quesito de força física quanto poder, porque consegue criar vibrações destrutivas, além de ser extremamente forte. Por esses feitos, vou colocar o Armato nos fortes. Ele vai ficar logo atrás da ameaça aquática. Tartagira. Tartagira também é forte com os aliens de Andrômeda. Mas ele consegue criar tornados só na forma de casca, além de lançar um vento muito forte. Então isso dá ele uma vantagem incrível em batalha. Então acho que ele vai no forte por causa desses feitos. NRG. Calma aí, galera, deixa eu ver uma coisa rápido aqui. Pra ver se a forma dele sem... não tá. O NRG... ele é bem forte assim. Por causa do seu disparo de energia radioativa. Mas só que ele fica ainda mais forte. Ele fica além desses outros alienígenas. Porque ele consegue forrar da sua armadura. Ele fica da armadura dele, ele fica apelão. Porque ninguém pode encostar nele. Porque senão pode acabar sendo ferido. Então por esse fato dele ficar fora da armadura e causar dano só chegando perto, sua armadura ser mesmo resistente, muito resistente, sendo a única coisa que poder acabar com ela é Tadenita, eu acho que ele vai mais poderoso por causa disso, principalmente com a forma dele fora da armadura. Diamante é um alien bem... Deixa eu ver onde que eu coloco. Vou colocar ele na frente do... Bem, momento. Um alien bem forte. Essa aqui é a versão do clássico dele, mas só que a versão cromatizada, comparada a essa versão aqui que tá mostrando nessa imagem, é bem mais forte. Ele vai voltando. O diamante ele consegue manipular os cristais dele, sendo que não conseguiu até mesmo o Delta Vilgax de forma cromatizada, por causa dos poderes do cromático. Porque quem se lembra, e o cromático sendo literalmente morto pelo Vilgax, então, utilizando o resto do cromático, o diamante foi reconstruído. Além dele conseguir... qual é o nome da habilidade? Além dele conseguir... Qual é o nome, gente, galerinha? Ele não consegue absorver igual o cromático, mas você consegue reedicionar. Como deu pra ver no episódio que a gente fez lá, o Ragnarok. Então, por causa de tudo isso que o diamante fez, ele vai nos fortes. Mais ou menos aqui, na frente do Cipó Selvagem. Acelerado, ele fica lá embaixo. Ele não é tão rápido quanto o XLR8, mas possui uma grande força física. Só que a principal vantagem dele é não conseguir frear, né? Então, ele vai nos... Ele não tem tanta utilidade se comparar ao XLR8.
Cruzeiro 8 é bem mais melhor de usar do que ele. Então acho que ele vai nos... Ele não é inútil, mas só que ele vai lá embaixo nos fortes. Por causa da força a mais do XR8. Contratempo simplesmente muito... Deixa eu ver. Eu não sei se vai nos poderosos ou poderosos. Eu acho que ele vai nos ultra. Contratempo simplesmente muito forte. Ele consegue manipular o tempo. Ele consegue até mesmo voltar o tempo atrás e literalmente parar ele. Então, por causa desses feitos, ele conseguiu literalmente ter impedido que o Aniquilago explodisse. Então ele vai nos poderosos, porque o poder de manipulação temporal dele é muito forte, além do raio temporal, né? Que literalmente transforma o objeto em pó. Então, por causa do poder de manipulação temporal, o contratempo vai nos super poderosos. Ele não é um alien tão útil assim, porque literalmente pode ver a sombra dele. E se for dirigido por tinta vai dar pra ver porque ele se camufla, ele não fica invisível. Então, além dele ter o espião na cauda, então ele vai nos fracos, né? Ele não é tão forte assim. Então ele não é um alien tão útil, vamos dizer. Então ele vai nos fracos junto com ele. Besouro. Eu não sei nem pra que ele existe. Se já tem um glutão. Só que falando em poder, ele vai nos... Deixa eu ver. Ele vai nos fracos, entendeu? Por que eu tô falando que ele vai nos fracos? Porque já tem um glutão. Então de que adianta ter o besouro? Besouro? Veja bem a lógica. Para ter o glutão você já tem o besouro. Então por isso ele vai nos fracos. Não entra contra o besouro, mas só que ele vai nos fracos. Fale, galera. Beleza. Aqui que é o Daniel. Vou gravar. Se tiver alguma pessoa falando ao fundo é meu irmão, tá? Sou eu, Daniel Guinho. Finge não desenho nada. Voltando pra lista, agora vai vir os Supremos. Deixa eu ver quantos Supremos tem. Eu esqueci o nome desse alienígena. Ele é um alien muito inútil. Ele só consegue consertar. Não, ele vai nos... Ó, galerinha, os fracos são simplesmente quase inúteis. E os fracos não... Eles são inúteis e não inúteis. Então, pelo simples fato ele conseguir só construir, desconstruir máquina, não tem nenhuma habilidade além disso. Só que ele tem o intelecto dele, né, em máquinas. Então, se você vai no forte ou fraco. Já que ele não possui tanto poder assim. Força física nem agilidade. Ó, galerinha, ele vai nos fracos, vai. Não é que ele é fraco, tá? Ele ainda é útil, mas só que ele não é tão forte assim quanto os outros. Fogo Fato Supremo. Fogo Fato tá no poderoso, então eu vou colocar o Supremo no forte, porque ele perde a habilidade de regeneração, né? Só que o Fogo Fato Supremo é bem resistente ao Fogo Fato convencional. Ele consegue lançar fogo azul e aquelas esferas de gel explosivas. Então isso dá uma vantagem pra ele. Só que ele vai ficar nos fortes porque ele perde o poder de regeneração. Por esse simples fato, ele vai ficar aqui. Ele vai ficar aqui. Macaco Aranha Supremo. Ele vai ficar uma parte acima, porque ele não perde nenhum poder. Então ele vai ficar nos poderosos. Ele não é nível lenda igual esses daqui, então ele vai ficar nos poderosos. O Macaco Aranha Supremo ele tem uma força maior do que o Macaco Aranha, ele tem as super teias. Mas nem por isso ele vai ficar nos ultra poderosos. Enormossauro Supremo. O Enormossauro Supremo vai ficar nos poderosos. Porque ele fica ainda mais forte do que além de conseguir lançar mísseis. Lembrando-se, galerinha, não são mísseis. São partes ósseas. São literalmente seus ossos que ele lança como se fossem mísseis. Literalmente só ganha isso, não ganha mais nada. Então por isso ele vai ficar nos poderosos. Friagem Supremo. Um fogo tão frio que queima. Ele vai ficar também nos poderosos. Porque ele não chega tanto nos ultrapoderosos. Porque ele não tem ganhar tanta habilidade assim. Ele só ganha o fogo que congela.
O fogo dele fica mais forte, mas nem por isso ele vai ficar nos ultra poderosos. Era contra o Flash Supremo, tá, galerinha? Mas só que ele vai ficar nos poderosos. Echo Supremo. Ele é o Supremo mais forte, porque ele consegue multiplicar os discos. Ele literalmente quase acabou com o Kevin Supremo. Então, por causa disso, por causa desse efeito, então ele vai ficar nos outros poderosos. XLR8. O XLR8 é um alien forte. Ele vai ficar... Calma aí, galera. O XLR8. O XLR8 vai ficar nos fortes. Ele vai ficar logo... aqui. Ele não é tão bom no requisito força física, mas só que ele literalmente passa o acelerado. Eu coloquei acelerado aqui só por causa da força física dele, tá, galerinha? Ele tem controle da fricção, tudo isso, então dá uma vantagem muito grande. Então ele vai nos fortes. Bala de canhão supremo. Ele também vai nos poderosos junto com os supremos. Ele não ganha, muda quase nada, ele só ganha uns espinhos. Então ele vai ficar nos poderosos. Porque ele não ganha quase nada, tá, galerinha? E ele é o meu supremo menos preferido. Gigante supremo. Ele vai ficar no nível acima do gigante normal. Por quê? Ele conseguiu criar discos de energia cósmica. A gente conseguiu lutar contra o Thiago lá no episódio do Inimigo Supremo. Mas lembrando-se, ele foi derrotado pelo Diabo, mas só que nem isso tira o posto dele de um dos melhores supremos. Mas eu acho que vou deixar ele nos poderosos na frente de todos, porque ele foi derrotado pelo Diabo. Então ele vai ficar na frente do Chocante. Besta Suprema, ele não muda quase nada, então ele vai ficar logo atrás dos outros Supremos, porque ele só ganha agilidade maior, sabe? E nem isso é poder tão grande. Então ele vai ficar aqui. Deixa eu ver quantos anos falta, galerinha. Falta pouco. Shock Squash. O Shock Squash, não sei nem se é assim que se pronuncia. Ele vai ficar nos poderosos, porque ele tem poder de eletricidade muito grande. Conseguiu até mesmo criar um campo de eletricidade. A gente conseguiu deixar seu corpo totalmente eletrificado. E além disso, ele conseguiu prover a radiação cósmica. Então, por causa desses poderes, né? Ele vai ficar nos poderosos, tá, galera? Feedback não tem nem como falar. Ele vai ficar nos... Deixa eu colocar essas questions poderosas. O Shock Squash vai ficar aqui, né? Lembrando, galerinha, essa é a minha opinião. Não, o Shock Squash vai ficar nos fortes, tá? Descendo um pouco. Feedback é simplesmente o size mais poderoso que conseguiu realmente absorver o Big Bang, né? Por esse efeito, ele vai literalmente ficar nos poderosos, na frente do Gigante Supremo. Porque ele literalmente conseguiu absorver o Big Bang, além dele conseguir literalmente derrotar todos os aliens elétricos. Então, por causa desses feitos, o feedback vai ficar nos poderosos. Blocks vai ficar lá embaixo. Ele é um alien forte, só que ele não é nem tão resistente. Por isso, eu não sei nem se ele vai ficar aqui. O Blocks é um alien... Eu gostaria dele de ser constructo. Muita gente acha que ele é fraco, mas só que eu vou colocar no forte. Por que eu vou colocar no forte? Ele é muito útil, como a gente vê no Omniverse, que consegue criar vários daqueles constructos. Mas só que o problema é que ele não é nem tão resistente. Então, por causa da sua resistência baixa, eu não sei se ele vai ficar nos fracos, tá? Na frente de todo mundo. Não é nada contra o Blocks, mas... Por causa que ele não é nem tão resistente. Por isso ele vai ficar nos fracos. Gravataque simplesmente vai ficar nos fortes. Porque ele consegue literalmente manipular a gravidade. Se ele quiser, ele pode deixar literalmente o inimigo no chão. Pra ele ser bem forte. Porque se ele é maior que um Vaxassauriano, então ele é mais forte do que um.
Então por isso o Gravataque vai ficar aqui. Não, vai ficar aqui. Grasshopper, ele vai ficar nos fracos também. Não, ele vai ficar nos fortes, vai. Ele vai ficar nos fracos. Porque ele só consegue pular e dar cabeçada. Ele não tem nada além disso. Então ele vai ficar aqui. Não é nada contra o Grasshopper, só que ele vai ficar aqui. Porque ele não, literalmente, não é um alien tão forte. Ele entra pros fracos. Escarábula era o primeiro fraquinho dessa lista, tá, galerinha? O primeiro. Porque ele é só um bicho que faz bolhas que explodem. Se não fosse por essas bolhas, ele não conseguiria estar inimigo nenhum. Ele não é nem tão forte fisicamente, nem nada. Então ele vai pros fraquinhos. O Alcatruta vai ficar junto com ele, porque também não presta nada, só um peixe que escorrega e sabe nadar. Não tem nenhum outro poder além disso. Ele literalmente é inútil junto com os Escarábula. Então por isso ele vai ficar aqui. Massa cinzenta. Ele vai ficar nos fracos por causa da sua força física não ser nada. Mas só que lembrando-se, mesmo que ele seja no fraco, literalmente ele é mais inteligente do que todo mundo. Então não sei se ele vai aqui ou aqui. É, ele vai aqui. Por causa que ele não é nem tão forte fisicamente, ele é muito pequeno. Só que mesmo assim ele leva vantagem entre todos aqui por ser muito inteligente. Pesky Dust é um alien bem forte. Ela, na verdade, porque ela literalmente consegue manipular sonhos, deixar as pessoas literalmente dormindo. Mesmo que seja um alien subestimado, é um alien bem forte. Vou deixar ela até na frente do acelerado. Bigotoide. Bigotoide é... Ele vai ficar aqui. Não, inverte. O problema que eu achei, ele é bem... Ele apareceu nos aliens, entre aspas, inúteis. Apesar de ele problema colonial, eu acho. Muita gente acha que ele é inútil, mas só que ele é bem útil por causa do bigode dele, que é bem forte. Então por isso ele vai ficar nos fortes. O pior, o outro alien, entre aspas, inútil, ele vai ficar fraquinho também. Tá, ele é bem resistente. Só que ele não é resistente a tudo. Por exemplo, ácido. Mesmo que ele seja bem resistente, ele não é um alien pra lá de útil pra ser pro bem ficar usando. Então ele vai nos fraquinhos, porque também o cara não consegue nem ter tanta força física. Ele é bem lento. Então ele vai ficar nos fraquinhos. Cocorocoide é um alien bem forte. Sendo que não conseguiu derrotar o Liam facilmente. Ele vai ficar nos fortes, porque ele é um alien bem ágil e forte em si. Consegue lutar muito bem. Por causa dessas vantagens, ele vai no forte. Agora só os aliens de Omniverse e alguns outros do clássico. Espantoide. Espantoide é um alien, outro alien forte. Conseguindo assustar o Zomboso. Além do osso dele ser extremamente assustador, entre aspas. Isso dá uma vantagem muito grande, porque ele literalmente desperta na pessoa os seus medos. Então ele vai aqui, né, galerinha? Astrodáctilo. É um alien forte também. Vou colocar o acelerado. Não, o acelerado vai ficar... o acelerado vai ficar na frente. Calma aí. O Astrodáctilo tem o poder lá de... lançar energia, manipular energia. Sendo que a gente consegue criar chicotes se a gente lançar pela boca. Isso dá uma vantagem bem grande e ele conseguir voar. Diferente do arraia-jato, ele consegue andar. Então ele é um alien terrestre e aéreo. Então isso torna ele um alien bem útil e bem forte. Bullfrag é um alien... Ele vai ficar aqui. Ele é um alien bem... Ele não é nem tão forte assim mesmo. Só que ele vai ficar nos fortes, porque a agilidade dele é bem grande. E a língua dele ser bem forte também.
Então por isso ele vai ficar nos fortes, tá, galerinha? Ele vai ficar aqui. Não, troca com esse mutante. Atômico. Atômico é muito poderoso. Ele consegue literalmente manipular a energia atômica. Ele conseguiu derrotar o macaco aranha supremo. Então o cara é muito apelão. Por isso vou deixar ele aqui. Porque o cara consegue manipular a energia atômica. Né? Qual o nome desse alienígena mesmo que eu esqueci? Eu não gosto de gravação. Daquele. Qual o nome desse alienígena que eu esqueci, minha gente? Ah, podrão. Desculpa, tá por ter esquecido. O podrão, ele consegue soltar qualquer gás. Sendo que ele conseguiu fazer gás sonífero. Ele consegue também fazer gás sonífero. Então por isso ele vai ficar nos fortes. Ele vai ficar na frente desses alienígenas aqui, ó. Vai ficar na frente desses alienígenas. Ele é um alien bem forte. Só que ele não é tão poderoso. Vampiro. Ele vai ficar também nos fortes. A maioria dos aliens do universo vão ficar nos fortes, menos os aliens inúteis. Ele tem conceito de hipnose lá. A gente controlar outros seres nas corrupturas e voar. Só que ele é fraco à luz do dia. Então ele vai ficar. Vai ficar na frente do. Não, troca. Vai ficar na frente do Bullfrog. 4 braços. Ele vai ficar na frente da maioria. Vai ficar na frente do Normossauro, porque ele é mais forte que o próprio Normossauro. Ele vai ser muito resistente. E isso, ele vai ficar aqui na frente. Porque ele é mais forte que o próprio Normossauro. Da forma normal, claro. Porque se o Normossauro crescer, ele fica mais forte do que o 4 braços. Insectoide. Insectoide aí vai ficar logo aqui. Ele não é tão forte assim. Porque, tipo, se... Sem as asas, ele não consegue fazer quase nada. Só consegue lançar a gosma. Então ele vai ficar aqui. Ele não é um alien tão forte. Porque se perder as asas, literalmente não serve pra quase mais nada. Nada contra o insectoide, mas só que essa é a verdade. Aquático. Depende do ambiente que ele tá. Porque se for um ambiente de água, ele é um alien forte. Mas só que se for um ambiente terrestre, ele vai pros aliens fracos. Mas... pelo simples fato dele conseguir nadar muito rápido, ter dentes extremamente afiados, conseguiram até acabar com o dedo do exocrânio, ele vai ficar aqui. Ultra T, ele é submetido por falar que ele só consegue controlar máquinas, mas só que não é isso. É um área bem forte, porque o controle de máquinas é muito grande. Além de conseguir lançar o laser do olho. Não sei como no universo ele consegue. No clássico ele é um alien bem da hora, usando os poderes. Só lembrar daquela cena lá que ele... no episódio que eles estão lá no videogame, que ele faz aqueles objetos, aqueles espinhos nas mãos. Então por isso, por causa dele conseguir controlar a tecnologia, lançar o laser e ter uma habilidade completa do seu corpo, ele vai aqui. Fantasmático, não tem nem o que falar. Ele vai nos poderosos, sim. Ele vai nos poderosos, ele vai ficar na frente da maioria. Porque o cara consegue voar, ser intangível, ter os tentáculos, ele consegue assustar um zomboso. Também ele consegue controlar outros seres, então ele é simplesmente muito apelão. Por isso o Fantasmático vai aqui, galerinha. E essa foi a lista. Eu coloquei baseado nos fatos e feitos dos alienígenas. E se você concorda ou discorda, vai nos comentários. Deixe o like, inscreva-se no canal, ative o sininho e ative as notificações. Se tiverem dicas de tier list, mandem nos comentários, tá, galerinha? E o vídeo vai ficando por aqui. Falou e tchau.